Bom dia, maravilhosa! Café com Doideira ao vivo! Começando nessa segunda-feira. Ai, que delícia! Bom dia! Espero que a sua semana, quando lá chegar, comece com as bênçãos do Senhor. Não permita que essa luta roube a sua paz. Entregue a sua vida, seus negócios a quem resolve. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa seus projetos comigo. A quem você tem entregado seus sonhos, seus planos. É, minha amiga, hoje vamos começar essa semana incrível falando sobre posicionamento. Então, aproveita para mandar essa live para aquela amiga do peito que tem problema com posicionamento, minha amiga. Bom dia! E vai compartilhando aí que eu vou fazer a mesma coisa aqui. Bom dia para quem tá chegando. Eu vou compartilhar aqui, ó. Te pertence, só confia em mim. Uau, deixa. Bom dia, bom dia. Deixa eu compartilhar essa live sobre posicionamento. Estou ao vivo. Vem! Já convidei, então você convida também. Porque o Café com Doideira dessa semana tá incrível. Entra nesse clima, entregue a sua vida ao Rei Jesus, seus negócios, a sua vida, que ó, vai dar muito certo, né? Deixa ele trabalhar. O amanhã não te pertence, só confia nele, mulher. Deixa comigo. E aí, se você está chegando aqui pela primeira vez no Café com Doideira, seja bem-vinda, maravilhosa. Vamos começar. Então, deixa eu parar aqui. Ainda estou me recuperando de uma gripe. Espero que você esteja muito bem, porque eu estou maravilhosa. E que sua semana seja incrivelmente abençoada. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. E aproveitando, o Café com Doideira acontece toda segunda-feira às 6h59 com o assunto dos bastidores do mundo digital. Então, eu sempre trago aqui alguma coisa ou que alguém me fala no direct, ou então no WhatsApp, às vezes em algumas conversas, ou coisas que eu sei que a galera tem curiosidade de saber do mundo digital. Então hoje a gente vai conversar sobre posicionamento e eu sei que muitas pessoas querem saber: ah, Elise, e agora como é essa parada de posicionamento? A gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu gosto de dar alguns recadinhos. Toda quinta-feira eu também faço
uma live chamada LizzieCasts Empreendedores de Valor. Nessa live eu convido sempre amigos empreendedores que falam sobre assuntos diversos, né? Quinta-feira foi maravilhoso. Convidei uma amiga minha daqui da cidade vizinha, Olinda, eu sou de Recife. Então, foi muito bom, a gente conversou sobre disciplina e, na verdade, nunca eu vi um LizzieCast para ter só aquele assunto que eu falo, que a pessoa fala para mim que vai falar. Sempre tem muito mais coisas dentro de um episódio do LizzieCast. Então, quinta-feira que vem a gente vai falar sobre transição de carreira. Então, minha amiga, se você quer fazer transição de carreira ou se conhece alguém, vem pra cá, convida essa pessoa, porque quinta-feira eu vou trazer uma convidada mega especial no dia do trabalho pra gente falar de quê? De quê? Transição de carreira. Vai ser incrível. Então, mas depois eu vou anunciar nos meus stories aí, no feed, e vocês vão ficar sabendo aí quem é essa convidada incrível desse LizzieCast dessa quinta-feira, ok? Outro recadinho que eu gosto de dar também é que se você é uma empreendedora e às vezes se sente solitária, deixa eu te dizer, você se sente solitária se você quiser, porque agora você tem Lizzie Uchoa junto com você, sua terapeuta digital favorita, e você tem também o apoio da comunidade As Enraizadas. Então entra lá no link da minha bio, vem para a comunidade As Enraizadas. Dentro da comunidade tem 2 grupos, onde um deles é aberto para que você possa se apresentar, falar do seu nicho e me contar um pouco quais são as suas maiores dificuldades, para que eu possa preparar uma aula gratuita para você. E aí eu marco um dia para a gente bater esse papo e conversar sobre o que mais te aflige para você aqui não ter começado ainda no digital. Beleza? Então, esse é meu compromisso de ajudar as empreendedoras a crescerem. E se você também tiver problemas com Liz, eu não sei gerir minhas emoções direito, às vezes o outro me incomoda muito, eu fico muito estressada e aquilo ali me paralisa, ou então às vezes eu não sei dizer não, né? Não tenho postura de enfrentamento, ou então eu queria desenvolver uma mentalidade empreendedora, porque no digital eu fico muito perdida, maluca, e às vezes a minha vida é muito corrida e eu não sei, eu fico muito louca. Vem pro Terapia Digital, também o link tá na minha bio. Toda segunda-feira ao vivo eu tenho aula. Liz, mas eu não posso. Fica gravado, relaxa, você tem 12 meses, você tem 1 ano de acesso ao Terapia Digital. São 3 meses comigo, uma vez por semana. Então, amiga, você tem uma terapeuta com você toda semana para falar sobre gestão das emoções, postura de enfrentamento e desenvolver uma mentalidade empreendedora. Além disso, você ainda ganha de bônus a gravação, né? Já que você não pôde participar, você ganha a gravação do último workshop Tiro Porrada de Bênção, que foi para desbloqueio de empreendedoras, né? Bloqueios maternos, paternos e da criança ferida. Se você quiser, o link também está na minha bio. E segunda-feira, hoje, de 8 horas da noite, tem aula ao vivo, né? Então não perde essa oportunidade de estar dentro da Terapia Digital, para que você se fortaleça. E eu te garanto, você não precisa de mais um curso, porque o que você tem aí dentro de você já é o suficiente para você começar aqui no digital. Combinado? Então vamos ao assunto de hoje: posicionamento. Então, assim, o que é que eu posso, como que eu vou começar essa live hoje? Vou falar o seguinte, já vou dar o primeiro tiro de hoje, a primeira porrada de hoje, para você pegar a bênção. Então segura essa. Os mornos serão vomitados. Como assim, Lizzie? Minha amiga, tá lá na Bíblia, em Apocalipse, e eu anotei aqui, porque eu não queria me esquecer, e eu quero que, se você tiver sua Bíblia, aí você abre, e se você não tiver, você me escuta, tá? Então, Apocalipse 3, e eu vou abrir aqui junto com você pra gente ler
Que é isso? Os mornos vão ser vomitados? É. Então, ó, você não tem posicionamento não, minha amiga. Então, se prepare, viu? Ó, fria ou quente? Tem esse negócio de ficar em cima do muro, não. Vamos lá. Apocalipse 3, 15 e 16. Então, abre aí sua Bíblia aqui. Eu vou abrir a minha aqui. Olha só. Vou abrir aqui na hora com você. Comigo é assim. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Essa minha tosse tá horrível. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Esses cortes dessa live vai ficar muito feio, né? Mas tudo bem. Paciência. O que importa é o conteúdo. Então se liga nas bênçãos do dia de hoje. Ó, aqui, ó. Já achei. Apocalipse 3, 15 e 16. Essa Bíblia, muito pequenininha, ó. Vou comprar outra com as letras maiores. Menino, isso aqui pra velho não dá não, viu? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, Senhor, me ajuda. Ó, Apocalipse 3, 15 e 16. O 15. Eu sei o que vocês têm feito. Ui, presta atenção. Sei que não são nem frios e nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Nem fria nem quente. Se liga. Aí assim, ó. Mas por quê? Não apenas mornas. Aí eu tô falando aqui para as empreendedoras, certo? Então eu vou levar para o lado feminino. Mas porque são apenas mornas, nem frias, nem quentes. Logo vou vomitá-las da minha boca. Gente, pelo amor de Deus. Então assim, ó, eu quis começar com isso. Por quê? Realmente. E aí isso eu vi esse final de semana, acredita? Eu tava vendo, estudando, né, conversando com as pessoas e tal. Aí vi esse negócio de Apocalipse. Aí eu disse assim, velho. E aí eu disse assim, então é por isso que eu nunca gostei de gente em cima do muro. Eu, Lizzie. Nem eu sou do tipo de pessoa que nunca fiquei em cima do muro. E aí isso é de mim mesmo, certo? Não sou do tipo de pessoa que fica em cima do muro. Eu me posiciono, sempre fui assim. E independente do que vão achar, do jeito que é até hoje, certo? E eu entendo também quem não se posiciona, tem um bloqueio aí, tem algum problema. Mas aí eu fui assim, velho, isso eu vou levar esse trecho da Bíblia pra minha live de segunda-feira. Por quê? Porque não faz sentido você ser mais morna, sabe? Ou é uma coisa ou é outra, minha amiga. Então assim, posicionamento. Aí você diz assim, Elise, mas assim, você tem que definir o seguinte: quem é você no mercado? Quem é você para as pessoas? O que é que você quer ser para essas pessoas? Tá entendendo? Então assim, vai aonde que você quer marcar elas, sabe? Eu tenho uma cicatriz aqui, na verdade eu tô falando de física. Tem um aqui, tem um outro aqui, perto do meu peito, que é onde retirou um catéter que eu tinha aqui quando eu tomava quimioterapia. Então, eu tenho algumas, né, cicatrizes no meu corpo e tenho algumas cicatrizes na minha alma. Cicatrizes que eu falo, feridas curadas, entendeu? E aí, a gente é cheio de cicatriz. Então são marcas que deixam, são coisas que aconteceram com a gente. Eu tô falando das cicatrizes, certo? Que deixaram marcado na vida da gente. E é a mesma coisa dos bloqueios e traumas, certo? Então assim, deixam impressos nas nossas células os bloqueios e traumas, por exemplo. São marcas, cicatrizes.
Só que algumas coisas são doloridas, por exemplo. E aí eu não estou falando disso em relação ao posicionamento. Estou falando de deixar marca. Sabe aquele perfume que você usa, que a galera faz assim, nossa, velho, me lembrei de Brena, sabe? Então, ou então assim, essa risada, nossa, é a cara de fulana. Tu entendeu? Então isso são as marcas que a gente deixa nas pessoas. Tem gente que deixa marca ruim, e aí, paciência, né? É isso que eu tô falando. Às vezes você pode ser quente ou frio na vida das pessoas. Decida o que é que você quer ser, certo? E aí, como que eu vou ter, Elise, posicionamento aqui no digital? Você só vai ter posicionamento no digital na hora que você começar. Às vezes a pessoa quer ter um posicionamento quando ela nem começou, entendeu? Só que não tem como você se posicionar. Veja, é a mesma coisa fora do digital. Como que você vai se posicionar numa roda de amigos ou sei lá, onde você estiver, se você não abre a boca? Aqui no digital é a mesma coisa. Como que você vai se posicionar? Vai sair, mãe? Galera, preste atenção. Quem tá chegando aqui pela primeira vez já vai começar a entender que toda segunda-feira, essa hora, minhas filhas saem e eu abençoo elas. Então segura a onda aí que a gente vai continuar. Deus te abençoe, coisa fofa. Deus te abençoe, coisa linda. Boa aula. Tá. Eu vou 10h40 pra buscar a Júlia, tá? Só um minutinho, galera. Deus te abençoe, boa aula. Amo vocês. Fecha a porta aí, tá bom? Ela sai agora esse horário pra aula, né? No meio da minha live, então, né? Eu paro um pouquinho. Deus te abençoe, coisas fofas, boa aula. Amo vocês. Toda segunda-feira é isso. Na verdade, todos os dias eu faço isso. Você que tá aqui comigo no Café com Doideira só vê as segundas-feiras. Então, voltando aqui. Às vezes... nossa, agora eu me perdi. Mas, enfim. Lembrei. Você quer ter posicionamento. Para você ter posicionamento no offline, você precisa abrir a boca, né? E aí você vai dizer assim, não, eu gosto de verde, eu gosto de amarelo, eu gosto, sabe? De azul e de vermelho. Você tem que abrir a boca. E aí, quando você faz isso, você tomou um posicionamento, certo? Certo. Mas aqui no digital, como é abrir a boca? Abrir a boca aqui no digital é falar. No caso aqui eu tô fazendo uma live, é uma forma de posicionamento. No digital, falando em Instagram, a gente tem vários tipos de posicionamento. E aí é engraçado que o nome é posicionamento mesmo. Esse nome, posicionamento. Relevem a minha tosse, tá, galera? Então assim, posicionamento, eu tô falando disso porque quando você vai fazer tráfego pago, aí você escolhe os posicionamentos. Posicionamento dentro do Instagram, dentro da empresa Meta, que é o Instagram e Facebook, Reels, Stories, né? Aí no caso, falando de tráfego pago, não tem nada a ver com live, mas live também é um posicionamento, direct é um posicionamento, certo? E aí você escolhe qual posicionamento. Aí no caso de tráfego pago, um post estático, um banner, também é um posicionamento. Beleza. Então a gente tem esses 5 lugares onde a gente pode conversar com as pessoas, né? Inclusive tem um outro lugarzinho também que a gente pode conversar com as pessoas, que é aquela bolinha, nossa foto. Também é uma forma da gente conversar, vê só. E não só a foto, mas os destaques também, uma outra forma da gente conversar com as pessoas. Tem várias formas da gente se posicionar, entendeu? E aí, aqui no digital, a forma que a gente usa para se posicionar é falar com as pessoas, né? Em um desses lugares que eu falei. E aí, para começar, o ideal não é fazer live, e nem é fazer Reels, nem é fazer Stories. Nossa, Liz, pelo amor de Deus, o que é?
é você saber primeiro algumas coisas antes de falar. Porque veja, para você dar uma opinião que você gosta de vermelho ou de azul ou de amarelo ou verde, é importante que você saiba algumas coisas. Não, Alice, veja, você faça um mix da sua história com os seus talentos e os seus valores. Quando você faz isso, você meio que descobre o nicho que você vai atuar para você vir aqui se posicionar. Porque imagina, você vai falar aleatório de qualquer coisa, não vai ter um posicionamento. Eu tô falando, sempre lembra, quando eu digo isso, eu tô falando para uma pessoa que quer falar profissionalmente. Eu não tô falando de uma pessoa que tem um Instagram para a família, né? Embora isso também sirva, certo? Tô falando de uma pessoa que tá afim de se relacionar com outras pessoas para vender seus produtos, seus serviços, certo? Tô falando disso. Então, quando você junta assim um pouco da sua habilidade com um pouco daquilo que você é apaixonada, com um pouco das coisas que tem muita demanda no mercado, ou que você observou que tem muita demanda no mercado, você cria um negócio, sabe? E aí, só que o problema é que às vezes você diz assim, eu quero começar, eu vou começar no digital. Aí você vai querer se posicionar no digital como a especialista em alguma coisa. E aí você nem sabe que coisa é. Você não sabe, a sua história de vida, a minha história. Eu nem sei, eu nem presto atenção nisso. Eu quero saber o que dá mais grana. Lizzy, onde é que eu vou começar? O que é que tá dando mais dinheiro? Sabe por que isso não vai dar certo? Eu vou te falar. Aí diz assim, Lizzy, mas tu não gosta de fazer grana? Quem mais gosta de fazer grana sou eu. Pode ter certeza. Adoro. Sério mesmo. Eu gosto muito de fazer grana. É um negócio que eu gosto muito de fazer. De verdade. Só que precisa ter um sentido. E aí eu vou te contar um negócio sobre fazer grana, né? Além de terapeuta, eu sou estrategista, eu sou lançadora de infoprodutos. Então, quando a pessoa tem um produto digital, eu consigo ajudar ela a mostrar para outras pessoas. Só que hoje eu faço isso comigo. E aí eu decidi que eu não vou fazer mais com ninguém, a não ser as minhas alunas. Por quê? Porque eu vi que as especialistas que eu trabalhei há um tempo atrás, existiam em algum nível alguns bloqueios. E hoje eu trabalho desbloqueando as empreendedoras para o digital. Então hoje eu não quero ter esse estresse. Eu quero pegar, se eu tiver de lançar alguém fora mim, eu quero pegar uma pessoa desbloqueada. Não tô afim desse tipo de treta mais pra minha vida. E um dia eu vou contar essa história em mais detalhes, que não cabe aqui, certo? Mas aí, quando você resolve, eu resolvi lançar as pessoas, vê só. Aí chegou uma amiga minha para dizer assim, Lizzy, eu preciso que você, eu quero que tu lance o meu e-book. Aí eu disse assim, tá, me conta mais sobre isso. E aí ela foi, contou, né, o projeto dela, né? Aí eu falei assim, amiga, presta atenção. Você não precisa de mim. Aí ela fez, como assim? Aí eu disse assim, velho, isso daí tu consegue fazer sozinha. Então nem tudo é sobre grana. Alice, tu deixou de fazer grana? Deixei. Porque pra mim não fazia sentido aquela relação ali. Tá entendendo? E não é porque eu sou boazinha não. Porque se tem uma pessoa que também não é boazinha, sou eu. Eu não sou uma pessoa boazinha. Eu sou uma boa pessoa. É completamente diferente.
A boazinha é geralmente o capacho que as pessoas pisam e passam com um trator por cima. Eu não sou essa pessoa. Boazinha eu não sou de jeito nenhum. Eu sou uma boa pessoa. É completamente diferente. E eu sei me posicionar. Então eu sei dizer não. Sabe? Então não se trata de ser boazinha. Ai, nossa, eu vou ficar dando as coisas de graça. Não é isso. Não é isso. Só que para ter essa relação entre eu dar algo para alguém e receber algo em troca, em forma de dinheiro, por exemplo, precisa ter sentido, pelo menos para mim. E é por isso que às vezes eu faço aula gratuita lá dentro da comunidade As Enraizadas. Não tem problema não. E eu também não tenho problema nenhum em cobrar o quanto eu cobro no terapia digital, porque tá muito barato, inclusive. R$100, por exemplo, para você ter, para pagar uma vez por mês, para você ter uma terapeuta uma vez por semana, tá de graça. Só para você ser atendido por mim, apesar de ser só uma vez, porque geralmente eu não atendo 2 vezes a mesma pessoa com o mesmo problema. E até muitas pessoas me xingam por conta disso, mas eu entrego o resultado, então eu não posso fazer nada se eu entrego o resultado. É R$500 a minha sessão individual. Tem gente que prefere, beleza. No terapia digital você, né, vem, é coletivo, mas é quase que individual, porque, velho, é ao vivo, eu tô ali ao vivo com você, entendeu? Então assim, é muito mais barato. E você tem tanta qualidade quanto tivesse individualmente comigo. Claro que eu não tô voltada diretamente para você, mas ali eu também tô voltado pro negócio, certo? E aí tem os workshops, enfim, tem um monte de coisa. Então, eu não estou falando disso. A questão é, quando você escolhe o seu nicho somente para fazer grana, vai cansar. Aí eu disse para minha amiga, você não precisa de mim, você precisa disso, barará, bota isso, né? Bota o link da tua bio, pronto, acabou, você vai fazer teu negócio. Você não precisa de mim, não. Sabe? Então, assim, botei ela para fazer o negócio, falei para ela o que ela tinha que fazer e deixei ela na dela. Ah, Lizzy, mas vamos supor, se ela tivesse um bloqueio, ela tem um bloqueio, por mais que eu fale para ela não faz. E aí por isso que eu falo que as empreendedoras desbloqueadas não precisam de mais um curso, não mesmo. E aí ela vai ter que me pagar para que eu oriente ela em relação a isso. Muito simples, certo? Então isso é posicionamento. Entenda, eu tenho o meu posicionamento e assim, e pra mim tá muito tranquilo isso. Então pra você só que é o seguinte, isso tá baseado em cima da minha história de vida, tá baseado em cima dos talentos que eu tenho e tá baseado em cima dos valores que eu tenho. Então assim, ó, presta atenção, quando eu falo história de vida, aí você pensa aí, ai Lizzy, eu nunca tinha olhado pra minha história de vida. Então você, a partir de hoje, você vai olhar, certo? História de vida. Você vai olhar o quê? Qual foi o ambiente que eu fui criada? Qual foi, Lizzy? Deixa eu ver agora aqui. As habilidades do meu pai, as habilidades da minha mãe. Ah, meu pai, aquele narcisista, FDP, sei lá. Isso vai te dar um problema gigante, mulher. Se você excluir seu pai ou sua mãe da sua vida, independente do que eles foram, isso vai te dar um problema gigante na vida. Tô falando nem no negócio, na vida. Então ressignifica essa parada aí em tu. Porque uma pessoa sem raiz, ela não consegue dar fruto. Não mesmo. Por mais que você diga pra mim, você não sabe da minha história. Eu não preciso saber da sua história. Você precisa só ressignificar isso. Enquanto você estiver amarrada nisso, sua vida não vai pra frente. E não é que eu tô jogando praga em você, não. É ciência. Ciência. Não é achismo, não. Certo? Certo. Pronto. Aí, beleza. Vamos supor que tá tudo bem. Quem não teve pai e não teve
e quando não teve mãe nem pai presente. Não tem problema. Você deve ter tido uma figura materna e uma figura paterna. Certo? E aí o que é que você faz? Você olha para esse lugar. É um ambiente que te moldou ali. Certo? Fora isso, independente, você teve um pai e uma mãe. Então, se você conhecer essas pessoas... Ah, Lisa, eu fui adotado, sei lá, ou então meu pai e minha mãe morreram, sei lá, né? Quando eu era muito pequena, ou me deixaram com a minha avó e foram para outro canto. Eu não conheço muita história. Se você pesquisar a história do seu pai e de sua mãe, você vai ver que tem muita coisa que tem em você. E só que aí você não aproveita essa fortaleza que tem dentro de você, porque você tem seus traumas, seus bloqueios, nananana. É por isso que eu falo, se você ressignifica isso, você se fortalece de um jeito. Você tem ideia, sabe? Mas isso é um papo para outra live. Então assim, mas aí olha lá para tua figura materna, tua figura paterna lá da infância. Como que é essa avó, como é que era esse vô, esse tio, essa tia, ou sei lá, né? A pessoa que estava ali junto de você na infância. E aí você olha para aquelas pessoas e aí você vai vendo que características essas pessoas tinham, não sei o que, como era a história de vida delas, nanana. E aí você vai pegando um pouquinho dali, um pouquinho dali. E de preferência, se você puder conversar com alguém sobre a história do seu pai biológico e sua mãe biológica também, você pergunta, porque isso vai te trazer muita força, sabe? Beleza, aí você vai. E aí você vai ver que muitos hábitos e comportamentos vêm dessa galera seu. Aí eu tô falando hábitos ruins também. E comportamentos ruins, repetições de padrões ruins também. Aí eu tô falando aqui para você dar uma atenção especial, para você encontrar um nicho e um posicionamento aqui no digital para as coisas boas, tá bom? Quando você estiver dentro de um retiro meu, aí você dá atenção às coisas ruins para a gente ressignificar, beleza? Mas aqui eu tô dizendo assim, presta atenção nos comportamentos e hábitos dessas pessoas. Tô falando isso porque meu pai e minha mãe não eram empreendedores, certo? Certo. Mas os meus tios e avós, tanto da parte de mãe como da parte de pai, quando eu fui prestar atenção nesse núcleo familiar, eu comecei a ver, eu disse, gente, então é daí que vem esse meu rolê de empreendedora. Porque eu ficava assim, gente, o que tem a ver meu pai e minha mãe com empreendedorismo? Entendeu? Aí eu ficava assim, gente, como que assim? Minha história de aí eu ficava meio assim, onde é que tá o empreendedorismo? Quando eu voltei umas casas atrás, foi que eu vi que tinha toda uma família gigante de empreendedores. Incrível. E eu não tinha prestado atenção. Aí eu disse, agora gostei. Parece que eu, sabe, internalizei aquilo ali. E aquilo vai te dando mais força. É muito bom. Esse é um ponto. E aí você olha lá, você enquanto criança também, nananã, e vai prestando atenção nisso. Os valores, quando eu falo de valores, aí você diz assim, o que é que eu não negocio? Aí é com você. Você vai ver assim, o que é que eu não negocio? O que é que você tem que ter na vida? Ó só, o que é que você tem que ter na vida para que ela não fique chata. Não, isso aqui eu não abro mão. Lizzy, se não tiver isso, pronto, entendeu? Aí você vai anotando. Isso aqui eu não abro não. Isso aqui, aí vai anotando, certo? Aí vai anotando aí. Quem você é quando as luzes estão apagadas, ó. Aqui eu tô com a luz acesa, o holofote tá aqui em mim. Aí eu digo assim, quem é Lizzy quando as luzes estão apagadas? Fora das câmeras, entendeu? Então, quem sou eu fora das câmeras?
quando você me vê aqui, você vai... Quem me conhece mais de perto, vê que eu sou a mesma pessoa aqui, sabe? Então assim, quando eu digo os puta que pariu, os foda-se, é do jeito que eu falo no meu privado. Então às vezes a pessoa não tem um posicionamento no digital. Por que, Lizzy? Porque ela não tem um posicionamento na vida dela. É muito simples. Ela não sabe dizer não pros amigos. Ela não sabe dizer não pros filhos. Todo mundo passa por cima dela. Todo mundo dá pitaco na vida dela. Sabe? E aí você vive à mercê de todo mundo. Aí você quer vir aqui pro digital, aí você diz que tem medo do julgamento. No fundo, você não tem medo do julgamento. Você tem medo que as pessoas apontem aquilo que você acha de ruim em você. Muito simples. Aquilo que você acha de ruim em você, se alguém falar, vai dar um match. E como você não resolveu isso em você, se alguém falar que meu cabelo é feio, se você acha que seu cabelo é feio e alguém fala que ele é feio aí aqui no público, ferrou. Entendeu? Então, resolva isso. Resolva seu problema com seu cabelo. Tô falando cabelo aleatório, mas pode ser qualquer coisa. Entendeu? Então assim, você tem um problema com autoimagem, você não suporta se ver, você tem medo de se expor, é um bloqueio. Inclusive materno. Talvez faltou tua mãe dizendo no berço assim: ô menina linda! E aí te deixou com esse problema de autoestima, de autoaceitação, sabe? E aí faltou essa mãe para te dar essa segurança interna. Entenda, ó, mãe é interno, é o mundo interno. O pai é o mundo externo, é aqui, ó. O rolê aqui é a postura de enfrentamento, é a autoconfiança. Isso é o pai. Então as pessoas que tiveram pai ausente e não tiveram a figura paterna para suprir isso, tem muita dificuldade em se posicionar também. Entendeu? Tem muito problema com autoconfiança. É preciso ressignificar isso. E no workshop Tiro Porrada de Benção, a gente faz esse tipo de intervenção. É maravilhoso. Certo? Então assim, agora Lizzy, a gente vai falando de valores, aí você vê assim, ó, qual tipo de ambiente que eu ando, tipo de pessoas que você convive. São aquelas pessoas que só vivem botando você para baixo. Por isso que eu digo, a empreendedora, ela só é sozinha se ela quiser ser sozinha. Se ela estiver junto comigo, ela nunca mais vai andar sozinha. Entendeu? Porque eu não vou largar a mão dela, a não ser que ela queira. Também eu não vou ficar correndo atrás de uma pessoa que não quer ajuda. Eu não ajudo quem precisa de ajuda. Nossa, Lizzy, que grossa. Não, porque às vezes quem precisa não quer essa ajuda. E eu tenho que respeitar, aprender a respeitar as pessoas. Eu ajudo quem quer ser ajudada. E para a pessoa querer essa ajuda minha, ou ela entra na comunidade das enraizadas, ou ela vem para terapia digital, enfim, ela decide o caminho que ela quer se aproximar de mim, entendeu? Então eu não vou forçar essa ajuda. Eu só simplesmente me coloco à disposição. E esse também é um posicionamento. Muito simples. Adoro isso. Você se posiciona e o outro decide. Então você resolve a sua vida e os outros resolvem a vida deles. Eu não tenho como me responsabilizar pela decisão do outro. A decisão do outro cabe ao outro, certo? E aí, o que é que eu falo pra você? Se afaste de pessoas
às vezes é importante, é necessário a gente não ficar confidenciando, por exemplo, algumas coisas que a gente quer fazer para as pessoas que não entendem. Tem pessoas que não entendem de empreendedorismo, embora amem a gente muito. Elas não entendem. E elas não vão apoiar a gente até a gente começar a ter resultado. Então, assim, se afaste, para que você não tenha não surte. Não tenha uma crise de identidade, sei lá. Daqui a pouco você começa a ter um senso de, ai meu Deus, aí o seu, como é que diz? O senso de capacidade seu já vai minando. Mas será que eu sou capaz mesmo de fazer isso? Porque fulano disse, né, que eu não sei, entendeu? Daqui a pouco o seu merecimento, ai nossa, mas será que eu mereço isso mesmo? Fazer grana e não sei o que, e ter sucesso. Aí você vai minando de um jeito, daqui a pouco você está apagada. Então, se junte com pessoas que querem as mesmas coisas que você, que sabem um pouco mais que você, para que você cresça. Simples. Certo? Pronto. Agora, pra gente finalizar, eu vou falar das 9 inteligências. Anota aí, maravilhosa. As 9 inteligências. Como assim, Liz? São as 9 inteligências que a gente tem dentro da gente. Algumas pessoas nascem com algumas coisas. Você já viu aquele povo? Eu tinha um amigo que ele tinha tinha porque ele morreu. Uma habilidade para atirar mesmo, com arma de fogo, policial ele. E aí eu falava com os amigos dele, ele dizia assim, gente, eu nunca vi uma coisa tão perfeita. Ele saca a arma, atira e bate onde ele quer. Isso é o chamado uma inteligência espacial. É noção, sabe? Essa inteligência eu não tenho muito, não. Tenho médio. Então anota aí, inteligência espacial. Então assim, realmente as pessoas que têm noção de espaço, inclusive ele também tinha uma outra inteligência, que é a motora. Esse manuseio, no caso dele, da arma de fogo, né? Então assim, ó, a pessoa, não sei se você já viu, uma pessoa, tem uma amiga minha outra, que ela vai para as lojas, ela entra na sua casa, ela consegue visualizar a sua casa já decorada. É massa, né? Então essa pessoa, ela tem uma inteligência espacial nela. Isso tem a ver com um talento seu. É massa, né? Então, quando você já tem isso em você, aproveite, preste atenção se você tem isso. Eu não sou muito boa nisso, mas a gente, quando não é boa numa coisa, naturalmente falando, a gente pode buscar aquilo que a gente não é boa e melhorar, ou se for pouquinho, se for boa um pouco, ou se não for boa de nada, a gente pode ir em busca da gente ter desenvolver aquela habilidade que a gente quer, entendeu? Então é muito massa, né? Aí beleza, a outra inteligência é uma inteligência existencialista. É aquele povo que fica assim, sabe? Quem somos? Mas assim, pessoas filósofas. Minha filha, a mais velha, ela é muito dessa inteligência existencialista. Ela é muito questionadora, sabe? São pessoas que ficam assim, para onde vamos? Qual o propósito? Piriri, pororó. Bacana. Eu tenho um pouco disso. Mas assim, eu não sou existencialista não, embora seja terapeuta, viu? Porque isso é bom para psicólogos, terapeutas, padres, pastores, certo? Beleza. Agora, tem uma outra inteligência que eu sou muito boa, que é a lógico-matemática. Inteligência, eu falei da motora, espacial, existencialista, lógico-matemática.
Lógico, mas nossa, velho, essa daí, sabe aquele negócio? Eu não sei, que pra mim, eu tenho 50 anos. Tem uma na época fazia concurso público, existia uma, não sei se tem hoje, uma disciplina não, uma matéria lá na prova, chamada raciocínio lógico e quantitativo. Eu sempre acertava quase tudo, se não tudo, porque tudo pra mim é muito lógico. Não sei como é isso, mas é assim. Aí, pra mim, tem coisa que não tem lógica, tem coisa que não tem sentido, tem coisa que eu falo assim, velho, como é que a pessoa fez isso? Pra mim não faz sentido. Aí assim, quando eu vou ver, na verdade tem um sentido científico nisso, sabe? Mas é porque pra mim não teve lógica, mas tem por trás um negócio científico. É muito massa, né? E aí depois que eu vejo que a minha lógica é ciência, mas é assim, é matemático. E eu sou muito assim, sabe? Só que é engraçado, né? Eu sou muito matemático. Eu não sei como é isso também. É muito difícil quando a pessoa na escola gosta de matemática e português. É muito difícil. A única coisa que eu não gostava era de literatura. Eu fico até com vergonha de dizer. Ai, meu Deus do céu, eu tinha ódio de ler aqueles negócios da literatura brasileira. Dom Casmurro, meu Deus me perdoe. Morte e Vida Severina, nossa, meu Deus do céu. Eu tinha um ódio de ler aquilo. Aqueles livros paradidáticos chato, pela madrugada. Aí eu tinha ódio daquilo. E hoje eu gosto de ler, entendeu? Então assim, e eu sei da importância dessas coisas lá, mas naquela época eu tinha raiva, entendeu? Mas, e outra coisa, eu tinha vergonha de dizer, porque era muito vergonhoso, não gosto daquilo, era como se a pessoa fosse burra, sabe? Aí eu não queria ser burra, aí eu também não falava, mas não dizia que gostava. Eu simplesmente calava. Aí assim, ó, só voltando um pouquinho, as pessoas que têm essa inteligência motora, se você vê, elas conduzem muito bem o corpo, sabe? Então, jogadores de futebol, dançarinas, elas conduzem muito bem. As pessoas veem, essa daí é a minha filha do meio, tem muito, uma motora, nossa, ela é muito massa, nossa, meu Deus do céu. E ela também assim, conserta coisa, é incrível, né? Mas é da pessoa, ela nunca fez um curso, é da pessoa, né? A outra que tem noção de espaço, ela, velho, ela olha assim, não mãe, é isso aqui, é mesmo, né? Tu entendeu? Então assim, é a pessoa do design, a pessoa olha a sobrancelha da pessoa, já vê, parece que já vê pronta. Não tem gente assim, pronto. Essa pessoa tem uma inteligência espacial, a noção de espaço. Se ela olha, já vê pronto. Arquitetos, entendeu? Às vezes design também daqui do digital, consegue, ou videomaker, às vezes consegue, ele vê, ele nem, o vídeo nem tá pronto, mas ele parece que na cabeça dele já vê pronto. É massa, né? Eu acho arretado. É só para você saber em relação às profissões, né? Então assim, essa pessoa, lógica, matemática, tem essas pessoas mais assim, engenheiros, são muito cálculos, não sei o que. Eu adoro planilhas, por exemplo. Massa também, né? Eu gosto, tem gente que odeia planilha, eu adoro planilha. E eu sou extremamente organizada. Pra você ter ideia, hoje é segunda. Desde sexta-feira passada, o meu conteúdo até domingo já tá pronto. Como assim, Liz? Tá louca? Pra você ver. Loucura, né? Mas é verdade. Então... Ah, Liz, é mentira. Me chama no direct pra eu te mostrar os prints aqui do meu... Eu não tenho pra que tá mentindo, não. E tem mais. Você que não me conhece tão de perto, quem me conhece de perto sabe disso, mas eu vou falar. Eu nunca falo um negócio que eu não faço. Eu não sou do tipo falastrona. Se eu não falar um negócio, se eu não vier aqui falar alguma coisa que você ouviu por aí, é porque eu não faço.
Pode ter certeza. Agora, se eu tô aqui falando alguma coisa, qualquer coisa que eu falo aqui, eu faço. Quando eu digo pra você que eu preparo o conteúdo pra mim de uma semana em um dia, é porque eu faço isso. Entendeu? Então assim, quando eu falo pra você alguma coisa que você talvez não começou ainda no digital porque você tem um bloqueio, eu sei o que eu tô falando. É verdade. Porque eu passei 2 anos mapeando empreendedoras excelentes. E não eram excelentes porque não tinham parte técnica, elas eram excelentes porque tinham muita técnica, mas elas tinham pouca estratégia. Estratégia tá aqui, ó. A mente era bloqueada. Ela tinha problema com escassez. Ela às vezes não queria crescer. Não é que não queria, sabe? Ela tinha problema com bloqueio de escassez. Loucura, né? Às vezes a pessoa ganhar dinheiro pra ela era um problema. Aí ela não se posicionava, entendeu? Então, voltando aqui para as inteligências, eu falei da motora, da espacial, falei da existencialista, da lógico-matemática, né? E vou falar agora da linguística. Tem gente, velho, vocês já viram pessoas que têm um domínio da comunicação natural. A comunicação, ela pode ser treinada, certo? Mas tem pessoas que já tem isso natural. E aí eu vou dar um exemplo assim. Imagina que você, mulher, teve 2 irmãos homens. Você não vai ganhar deles no braço, mas com certeza você desenvolveu a sua inteligência linguística lá na infância, porque você dobrou eles na conversa. Interessante. As meninas que tiveram irmãos meninos e elas eram sozinhas, como elas não podiam quebrar o pau com eles, aí vocês esperam aí que eu vou desenvolver uma habilidade aqui para dobrar esses meninos. Pronto. É massa, né? Então assim, são pessoas da comunicação no geral, sabe? Então, que elas já naturalmente elas começam a conversar. Então assim, que sentam, às vezes a minha filha diz assim: ah, mãe, a senhora conversa com todo mundo, que não sei o que, não é isso aí, eu não sei, eu nem tem coisa também que você não vai perceber. Preste atenção o que as pessoas falam de você, entendeu? Então às vezes você não percebe, mas quando alguém vem e fala assim de você, aí eu falo assim: mas aí eu faço isso naturalmente. E realmente, quando eu vejo, já estou conversando. É normal. E eu nem tive, por exemplo, irmão homem. Por exemplo, então isso já foi desenvolvido por causa de outra coisa, que eu nem parei para pensar o porquê. Estou só dizendo, dei só um exemplo das meninas, que tem irmão menino, por exemplo, tá? A outra inteligência, anota aí. Inteligência intrapessoal. Ó, essa inteligência é uma inteligência que você tem o domínio das suas emoções. Por exemplo, para uma pessoa me tirar do sério é muito difícil. Ela tem que rebolar muito. Alice, nossa, tu nunca se irrita. Me irrito. Mas aí às vezes eu me irrito por 2 segundos. Porque é o seguinte, o que é que eu entendi? As pessoas, hoje, né? Tô falando hoje. As pessoas não têm domínio sobre a minha vida. Quem tem domínio sobre a minha vida, Lizzie? Eu. Então assim, mas isso é treinável, certo? Tanto é que o terapia digital trabalha essa questão da gestão das emoções. E aí você vem pro digital aqui e a pessoa fala um negócio, não sei o que. Vocês vão ver aí, essa semana, caixinha de pergunta. Velho, tem coisa que eu recebo na caixinha de pergunta que faz vergonha. Eu recebi um negócio sobre o fato de eu ser terapeuta e falar de Deus, falar de Jesus Cristo, tal. Tem gente que me xinga por causa disso. Mas, sinceramente, a pessoa pode deixar de me seguir, velho. Não tem problema. Vai em paz. Fique em paz. Eu não tenho problema com isso. Eu não vou deixar de ser eu por causa que a pessoa tá querendo me regular.
Isso é posicionamento. Entenda. Sabe? Muitas pessoas não vão gostar da forma que você se posiciona, do que você fala, do que você faz, do seu óculos, do seu cabelo. E você tem que estar preparada para isso. O nome disso é postura de enfrentamento, gestão das emoções. Por isso que eu criei o Terapia Digital. Porque eu sei que muitas pessoas têm problema com isso. Não começaram no digital, não é porque elas não sabem, nem é porque elas não sabem mexer no digital, porque muitas sabem apertar o botão de fazer uma live, apertar o botão de fazer um reel. É porque elas têm bloqueios. Não é porque elas não sabem falar o que elas desejariam falar. Não é porque elas não entendem de sobrancelha. Não é porque elas não entendem de confeitaria. Não é porque elas não entendem, sei lá, de terapia integrativa. Não é isso. É porque elas têm um bloqueio. Entendeu? E aí elas dificilmente elas vão se posicionar no digital, porque eu tenho certeza que elas não têm posicionamento na vida pessoal dela, mas ela nega isso. Aí ela diz assim: eu não comecei no digital, Lísia, porque eu não comprei o meu iPhone, eu não comecei porque eu não tenho tempo, eu não comecei. Ela diz um monte de coisa para justificar o fato dela não ter começado. É só um bloqueio, porque a negação também faz parte do trauma. A procrastinação é uma doença, velho. Só falta ter um CID, um Código Internacional de Doença. Só falta. Porque é uma doença terrível, arrasadora de pessoas. É o que eu tô falando para mulheres. Então essa inteligência intrapessoal, ela vem do autoconhecimento. Só que às vezes você já tem pessoas que já nascem com isso. Não sei porquê. Eu vou procurar o meu álbum bom dia para quem tá chegando agora. Já estamos quase finalizando, mas bom dia. Vou deixar essa live salva, beleza? Mas fica aqui que eu ainda vou, não terminei. E eu tô aqui falando sobre as inteligências que a gente precisa prestar atenção no que a gente tem para a gente começar a ter posicionamento aqui no digital e também na vida. Então essa inteligência intrapessoal, ela vem quando a gente se conhece. Cada vez que a gente se conhece mais, e é nada mais do que a capacidade da gente resolver problemas emocionais. O que te rouba a paz fácil? Sabe? Então assim, tinha coisas que eu resolvia de uma forma muito fácil, mas eu não sabia por quê. Eu vou procurar o álbum, como eu falei, o álbum que minha mãe dizia assim, que era eu acho, eu vou procurar, mas eu vou falar aqui, se não for isso, depois eu desfalo. Que ela disse: o que é que você acha que ela vai ser quando crescer? Tem aqueles álbuns de criança? Ela dizia psicóloga. Ah, pai, vinha mesmo. Aí eu me torno terapeuta. Enfim. Aí eu não sei por que minha mãe viu isso. Provavelmente alguma coisa eu fazia lá, né, que levou ela a pensar isso. Então essa inteligência intrapessoal são pessoas que têm essa habilidade natural, essa capacidade natural de resolver bronca emocional, entendeu? Aí a interpessoal, Lizzy, aí é a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Aí já a minha filha mais nova, quando ela era bem pequenininha, ela conhecia todo mundo da escola, de todas as salas, sabia o nome de todo mundo. Gente, mas isso era dela. Quem te ensinou, Lizzy? Nasceu com ela. Era uma inteligência que nasceu com ela, entendeu? Interpessoal. Não é massa? Eu acho isso massa, porque as pessoas são diferentes, e eu acho que é a beleza disso, que são diferentes em cada coisa, em cada ponto disso. Só que a gente, lembrando, a gente pode melhorar em cada uma dessas inteligências.
Então veja o que você já é boa naturalmente e reforce a que você precisa desenvolver para você ficar melhor em todos os aspectos, entendeu? E aí faltam duas para a gente terminar. E aí a outra inteligência, a musical. Tem gente que olha sabe aquele o barulhinho do telefone que fica assim, ó, tu, 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 pronto. Tem gente que identifica qual é o número que tá tocando só pelo sonzinho daquele barulhinho. Não é? Eu não consigo. Então, gente, é massa, né? Isso é inteligência musical. Tem pessoas que aquele menino Beethoven, eu acho que era Beethoven, depois eu vou perguntar direito à minha filha, mas eu acho que era. A gente tava falando sobre isso. E depois ele ficou surdo e ele conseguia identificar as notas musicais só pela vibração. Gente, olha que inteligência musical incrível esse cara tinha. É massa? Eu acho massa, né? Então, e a outra para fechar essas 9 inteligências, a inteligência naturalista. Tem gente, presta atenção, tem gente que olha assim pro céu e fala assim, menino, vai chover. Não é porque a nuvem tá cinza, não. Porque também tem gente que olha quando o céu tá cinza, vai dizer assim, tá assim, mas não vai chover, não. Sei de onde essa pessoa tirou isso. Não tem gente assim? Tem, é muito engraçado. A pessoa, pelo vento... ela índio tem muito essa inteligência de hora, olhar o sol, de ver horas. Não, se não é inteligência, só basta você ver que o sol tá em cima de você meio-dia. Não tô falando disso. Eu tô falando dessa percepção que a pessoa tem com os animais, com as plantas. Tem gente que tem isso natural, tem gente que tem isso porque estudou, e tem gente que tem isso pela lógica. E tem gente que não tem essa lógica. Entendeu? Tô falando disso. Essas são as inteligências. Então isso tem muito a ver com que para você perceber os seus talentos, para que você comece a entender onde que eu vou me encaixar. Então, posicionamento. Eu vou posicionar um objeto num canto. Posicionamento é encaixe. Então, onde você se encaixa? Hein, maravilhosa, me conta, entendeu? Então, você, a partir de agora, você pega todos esses dados que você aprendeu aqui hoje e começa a ver assim, onde que eu vou me encaixar a partir de hoje? Se você já souber, você diz assim, Liz, agora eu entendi onde é que eu estou me encaixando. Através da sua história de vida, dos seus valores, do que você não abre mão, do que você está disposta a fazer e do que você não está disposta a fazer. Liz, isso aqui eu não faço nem com a bexiga. Entendeu? Então tem coisas que eu não faço nem que me pague. Pronto, o que é que você não faz nem que te pague? Eu sei. E o que é que você não faria mesmo que você estivesse na merda? Pensa aí. Eu não me prostituiria nem que eu tivesse na merda, porque eu sei fazer grana e eu não ia precisar me prostituir para fazer grana. Pronto, o que é que você não faria mesmo que você tivesse na baixa? Isso tem a ver com seus valores. Eu não roubaria mesmo que eu estivesse passando fome. Eu, Liz Uchoa. Porque você não tá passando. Eu não roubaria. E nem me prostituiria. Porque você não tá passando. Duvido. Tô falando de mim. Fale por você. Pra mim, existem outras formas de fazer grana. Né? Posso fazer pintar a unha de alguém. Deixa eu fazer uma faxina aí na tua casa. Pra mim, Liz Uchoa. Entendeu? Pra você, talvez seja mais fácil roubar
algo de alguém, algo de uma loja. Seja mais fácil você ir pra rua se prostituir. Mas é pra você. Isso tem a ver com valores, entendeu? Então, assim, o que você não negocia? O que você tá disposta, o que você não tá disposta. Então, velho, quando eu tava em cima de uma cama, 32 dias que eu passei, que eu fui atacada pelas forças do mal, existe, viu? Eu nem acreditava, mas depois que eu fui atacada, eu vi que existia. Uma voz dizia assim pra mim: se entrega, entrega teu coração pra mim, que eu vou deixar você fazer cocô. Até porque eu tava com prisão de ventre naquela época. Sei lá, acho que fazia uns 3, 4 dias que eu não ia no banheiro. E minha barriga tava doendo muito. Mas doendo muito. Mas muito mesmo. Só que é isso que eu te falo. O que você não negocia, sabe? Então isso tem a ver com o seu posicionamento na vida. E aí eu falei para aquela voz. E quando eu falo voz, era voz mesmo, gente. Era um negócio muito louco, sabe? Ah, Alice tá doida. Eu achei que naquela época eu tava doida. Eu vi que não. Mas você acredita se você quiser, certo? Então, e aí eu disse assim, eu verbalizei. Eu disse, olha, você... Eu disse assim, eu posso morrer aqui em cima da cama, mas o meu coração para você eu não entrego. Eu verbalizei isso. E aquela voz ficou muito brava. E realmente, eu estava disposta a morrer. Mas eu não estava disposta a entregar meu coração para alguém me destruir. Eu sabia que aquilo ali não era a voz de Deus falando comigo. Então, maravilhosa, fica com essa bênção para você. Veja quais são os seus valores, olha para a tua história de vida, preste atenção nos teus talentos, para que você venha aqui para o digital se posicionar de uma forma que as pessoas possam se conectar com você, com quem realmente você é de verdade, e não com uma máscara social que você precisa botar para você ser aceita, amada e reconhecida pelas pessoas. Entenda, você já é perfeita do jeito que você é. Você é filha do Criador. Você já tem tudo de bom dentro de você. Basta você se aceitar. A autoaceitação é muito importante para que você tenha um posicionamento na vida. E aí, claro, aqui no digital. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa live. Compartilha com as suas amigas. Vá cuidar da sua vida e fique com Deus. Beijo, maravilhosa. Que a sua semana seja extremamente abençoada. Beijo.